venho trazer uma receita importantíssima de Deus para todos os cristãos que desejam ter uma vida abençoada e uma caminhada mais leve aqui na terra. E, sobretudo, a proteção da coroa da salvação eterna. E Cristo faz um alerta no livro de Mateus 26, no versículo 41, dizendo: vigiai e orai. Já em Apocalipse 3, 11, ele diz: vigiai para que ninguém tome a sua coroa. E este ninguém, ele está se referindo ao diabo, aos demônios. E também Cristo diz que existe dias maus para todo ser humano na terra. E nós precisamos seguir as receitas de Deus para fortalecer o nosso espírito, porque é sabido que todo ser humano é formado por um corpo físico e um espiritual. E se a pessoa não se alimentar do ensinamento de Deus, não se alimentar dos nutrientes de Deus, o espírito vai ficar fraco. E quando o espírito está fraco, nesses dias maus, é muito fácil do diabo vir peneirar e arrancar, roubar a coroa da salvação da pessoa. E por que o diabo está fazendo tudo para roubar a coroa do máximo de pessoas, a coroa da salvação, do máximo de pessoas possíveis? Porque ele sabe que no final dos tempos, o lugar dele será o fogo do inferno. E ele quer levar junto com ele o máximo de pessoas possíveis. E veja, qual que é a receita de Deus? Cristo deixou a receita para que todos os dias os cristãos tire alguns minutos e se feche no quarto para falar a sós com Deus. É lógico que isso pode ser no quarto ou em qualquer outro lugar, desde que a pessoa esteja ele sozinho com Deus ali conversando com o Pai. Veja, você tem feito isso? Se você não tem feito isso, você não tem vigiado. Outra receita de Deus é onde ele diz que é para orar e jejuar. Jejuar pelo menos uma vez por semana. Pelo menos. Se puder, se você tiver fé para jejuar mais de uma vez por semana, excelente. Mas o mínimo do mínimo é jejuar, tirando uma hora para consagrar a vida a Deus. Como é que se faz isso? Também você vai se separar, você e Deus, num lugar a sós, durante uma hora, para estar consagrando a vida a Deus. Se você não souber como que se faz, procure a mim ou qualquer um outro ministro da Igreja do Povo de Deus e nós vamos te ensinar como fazer o jejum de forma correta. O terceiro ponto, que é importantíssimo, ir para a igreja. Para quê? Para aprender de Deus. Porque apesar de na igreja tem muitos pontos importantes, mas vamos citar 3. Quando a pessoa vai para a igreja, ali ele escuta os conselhos de Deus, o ensinamento e a motivação de Deus. Por isso na Bíblia diz, Cristo disse na Bíblia, que a pessoa, quando estiver sobrecarregado, oprimido de problema, ele diz: vinde a mim. Ele diz assim: você que está carregado, sobrecarregado, oprimido de problema, vinde a mim para eu te abençoar, para aliviar a sua carga. E aonde que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer isso? Cumprindo a receita de Deus, vigiando, se nós estamos orando, se nós estamos jejuando, se estamos indo na igreja. Então é necessário que você esteja indo na igreja. Para quê? Para receber o conselho, o ensinamento e a motivação de Deus. Quantas das vezes a pessoa vai para a igreja com a cabeça baixa, porque ele está sobrecarregado de sofrimento, de problema. Chegando ali, ele recebe o ensinamento e a motivação de Deus, ele levanta a cabeça e sai animado, porque ali ele ouviu Deus, através da palavra, motivando ele, dizendo: levante a cabeça e vá em frente, porque eu sou contigo. E a pessoa sai outro dali, totalmente leve. E de repente você diz: apóstolo, mas não dá para eu ir para a igreja, porque na minha cidade ou perto da minha casa não tem uma igreja séria. E é bom deixar claro o que significa igreja séria. Igreja séria é aquela igreja que fica somente dentro da Bíblia, que não sai, não distorce nada, não sai para a direita nem para a esquerda, mas ensina somente a simplicidade da Bíblia. Então veja, então eu oriento para você que não tem uma igreja boa, uma igreja séria perto da sua casa, então procure acompanhar uma igreja, os cultos online. Mas de repente você diz: me preocupo também, porque de começar a seguir um culto online e ser uma igreja que não é séria. Olha, é verdade que tem várias igrejas sérias, mas vou te indicar uma que com certeza você pode seguir os cultos que essa igreja não vai sair uma vírgula, nem para a direita nem para a esquerda, mas
ela prega somente dentro da simplicidade do que Cristo mandou e dentro da Bíblia Sagrada. Então veja, é a igreja do povo de Deus. É só você se inscrever no canal, que nós temos cultos terças e quintas, às 7 horas da noite, sábado e domingo, às 18 horas. Assim você vai estar recebendo os suprimentos de Deus para alimentar o teu espírito e fazê-lo forte. E assim você não vai correr o perigo de, no dia mau, do diabo roubar a coroa da sua salvação. Então veja, fica aqui este conselho. Se você não está orando todos os dias, tirando aquele momento com Deus, faça isso já. Se você não está jejuando pelo menos 1 hora por semana, qual o tempo de jejum aconselhável? 1 hora. Então, se você não está jejuando pelo menos um dia por semana, então também você não está vigiando. Se o dia de ir para culto você não está indo, você não está vigiando. De repente você diz, bom, então, já que o senhor está orientando assim, e eu vou ficar da minha casa assistindo os cultos. Se você mora perto da igreja, você está errado. Porque você está, então, querendo entrar numa bolha de um comodismo espiritual. E Deus está vendo que você não está indo porque você não quer. E pior que o diabo também está vendo. Então Deus vai abençoar na mesma proporção daqueles que estão na igreja, aquela pessoa que está acompanhando só online, porque ele está longe de uma igreja séria. Mas você que tem condições de ir pessoalmente, você tem que ir para aprender, para receber os conselhos, para receber os ensinamentos e a motivação de Deus. Então veja, fica aqui este conselho para que você faça isso, porque assim você estará livrando a sua alma do perigo do diabo roubar aquilo mais precioso que Deus deu. Por isso que ele disse no Apocalipse, vigia para que ninguém roube a sua coroa. Mas quando fala de inferno, que o diabo vai para o inferno e leva as pessoas, a pessoa não tem dimensão do que é isso. Inferno, gente, é fogo. Vou dar um paralelo aqui para você entender. Quando você, na beira do fogão, você queima o dedo no fogo ou na panela, você sai gritando porque dói, né? A ponta do dedo. Imagine todo o corpo da pessoa lançado dentro de um lago de fogo, não só por um período, mas para toda a eternidade. Só isso? Não. As pessoas que estarão no inferno, que estão no inferno, a sede ali é terrível, é algo inexplicável e nunca vai cair uma gota de água na língua da pessoa. Só isso? Não. A Bíblia ainda fala que ali dentro daquele fogo tem uns bichos que eles não morrem pelo fogo e que todos os dias aqueles bichos tipo escorpiões, vêm picar as pessoas que estão ali. E não só isso. A Bíblia ainda fala que o lugar mais fedorento que existe no universo é o inferno. Imagine só, uma pessoa enfiar a cabeça dentro de uma carniça podre de um cavalo. É terrível, né? Pois é. Dentro do inferno, o fedor é infinitamente maior do que uma carniça podre. É muito pior. Então, por que não seguir essa receita de Deus? É receita simples, tirar alguns minutinhos todo dia a sós para falar com Deus, tirar 1 hora, pelo menos, tirar 1 hora para jejuar, pelo menos um dia por semana, pelo menos. Porque se você não faz isso, o espírito fica fraco e a carne forte. E quando a carne está forte, ela domina a pessoa e só leva a pessoa para o pecado, e nos dias maus fica fácil do diabo roubar a coroa. Então veja, enquanto no inferno o lugar é fedorento, o maior lugar, o mais fedorento do universo, no céu é o lugar mais cheiroso que existe. Porque Cristo foi preparar o lugar para a gente, para o seu povo morar com ele numa cidade chamada Nova Jerusalém. E ali, o perfume que exala naquela cidade é o perfume de Cristo. Um perfume inexplicável. É o lugar mais cheiroso que existe, é naquele lugar onde Deus foi preparar para nós, o seu povo. A luz daquela cidade, a luz que brilha ali é a luz do próprio Senhor Jesus. Até o asfalto daquela cidade, diz a Bíblia, é de ouro puro. E é uma cidade recheada, toda organizada, toda ordenada, enfeitada de pedras preciosas. Então veja, por que não fazer essa receita simples de Deus e ir para aquele paraíso? Porque se não faz essa receita, se não cumpre essa receita, corre o perigo de ser lançado no fogo do inferno. Então fica aqui o conselho, para que você procure dia de culto, vá correndo para a igreja, para receber os nutrientes, para receber ali os alimentos de Deus. Eu quero orar
pedindo Deus para despertar o povo. Senhor Jesus Cristo, há uma sonolência colocada pelo inferno na vida dos cristãos, de tantos cristãos, que pensam que basta apenas dizer que é cristão, e já está salvo, e não é assim. É preciso seguir a receita que Cristo está passando, que Cristo passou, e por isso ele faz esses alertas. Meu Deus, então desperta o teu povo para sair dessa bolha, dessa sonolência espiritual, e para que esse povo comece a partir de hoje cumprir essa receita de Deus nas suas vidas. Abençoa este povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E quero te aconselhar. Chegou essa mensagem até você? Compartilhe para os seus contatos para que outras pessoas também sejam despertadas por Deus e abençoadas. Tá certo? Que Deus vos abençoe.